esse livro, qual foi a parte ali que você reviveu ali, relendo ali a sua história, que trouxe ali aquele impacto, aquele sentimento para você? Do início ao fim, cara, do início ao fim. Assim, eu curti, eu li o livro já umas 10 vezes, né? Eu curti muito, mas, obviamente, tem sempre as histórias que são mais, mexem mais comigo. Eu diria que a parte da infância, ali, a luta para eu ingressar no Exército, a preparação para o Exército, nascimento dos filhos, depois as missões mais importantes, o terremoto, foi algo que mexeu muito comigo, mudou minha cabeça, porque foi algo que eu nunca tinha visto e foi algo muito traumático assim para todos, né? E eu colho, eu ainda sinto alguma coisa por conta daquilo ali. Então são experiências contundentes que estão no livro, mas para elencar uma assim específica, não, são todas muito. Então, baseado na tua resposta, a gente vê até que você se emociona, né, falando disso daí, mas com certeza deve existir história ali que não entrou no livro, né, até por uma questão de censura ou institucional. Alguma história que fala assim, cara, isso aqui não pode contar, deixa isso aqui fora. Não. Óbvio, né? Tem, por exemplo, número de baixo, isso aí não pode entrar, né? Isso é sigiloso. Missões secretas que as forças especiais cumprem, né? No seu dia a dia, se são secretas, não, é pelo Estado Nacional, né? A gente não pode revelar, né? Tem ali um compromisso de sigilo, mas muita coisa não entrou porque o livro ia ficar enorme. Então eu fiz a linha do tempo lá. 30 anos de história, né? Eu tenho 30 anos só nas Forças Especiais, quer dizer, eu passei a minha vida toda nas Forças Especiais, são 30 anos. Só tem 2 caras que tem... Você nunca revelou a quantidade baixa? Não, isso aí não tem necessidade. Isso aí a gente leva, né? A gente fala lá com o padre e depois leva para a sepultura, porque não é gol, né? Você sabe não que é uma gol, vez baixo. Você sabe, eu acho que eu contei isso no último podcast com você. Uma vez um cara me questionou e ele falou o seguinte, assim, cara, é verdade que quando um policial me perguntou, quando eu assassino alguém ali ou quando eu tiro a vida de alguém, a alma dessa pessoa vem sobre mim? E aí ele falou na questão psicológica e eu tive muita sabedoria na hora de responder ele ali, que era uma parada até meio que inconsciente. Eu falei assim, cara, eu acredito, tá, que você no exercício da sua função, você tem ali a arma como uma ferramenta para se fazer cumprir a lei. Então eu acredito que no exercício da sua função, você não seria julgado assim de uma forma espiritual ou um sangue viria sobre você ou condenado por isso, porque você foi chamado para fazer isso. Agora, existe situação que só você sabe quando é a cumprimento de uma lei ou quando é um assassinato. Exatamente. E aí, quando eu falei isso, eu falei que assim, só quem pode responder essa pergunta é você. Entendeu? Porque, cara, a gente vê na Bíblia ali os exércitos matando para poder defender suas cidades. Cara, e os caras eram honrados, era até mencionado na Bíblia por suas guerras, tudo. Por quê? Porque, cara, ele estava ali no exercício da função dele. Agora, o assassinato é só na hora quem vai falar é quem puxou o gatilho. Ele sai. O limite daquilo ali. Exatamente. Podia levar preso, não vou. Acaba logo com isso. Tá entendendo? Você até mesmo para você se proteger, para a tua cabeça depois ficar apaziguada, cumpre o que está previsto. Cumpre o que está previsto. Sem peso, sem julgamento. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não faça. Porque passou correndo. Você não viu a arma, vai disparar? Não vai. Então, só que milésimo de segundo para ter essa decisão. Eu boto a minha cabeça no travesseiro e tranquila hoje. Não tem fantasma, apesar de a pessoa me chamar de assombroso, que é um fantasma, mas não vejo fantasma, não escuto vozes, não arrasto corrente. Mas foi assim desde sempre ou isso foi depois de 30 anos? Desde sempre. É óbvio que acabou a missão, a adrenalina está lá em cima, né? E aí você fica ainda com algumas imagens, elas ficam ali pipocando
na sua consciência, né? Imagem assim, mas você, sabendo que você está fazendo a coisa certa, É mais tranquilo. que não fez covardia, não exagerou, aí você volta no seu, Tem um peso a menos, na sua né? vibe normal e vida que segue. Eu peguei uma frase aqui no teu livro que diz assim: assombroso nunca odiou os alvos sob sua mira. O que essa frase representa na sua missão de vida, cara? Eu falava, né? Esse vetor, ele tem que estar numa vibe totalmente diferente no momento que ele é acionado do restante da tropa. Então, eu tenho que estar tranquilo para fazer tiro a 100, a 800 metros, que vai exigir de mim um equilíbrio fisiológico, inclusive, pulsação, 60, Então, 100... ali, a tua emoção tem que ser zero. Ritmo respiratório até 20 respirações. Então, você tem que... O pau está cantando... Você tem que estar... E você... É o que eu chamo de reflexo de imersão. Quando o caos ele se instala, aí você... Porque senão você não executa a missão. Senão você não consegue ter um bom desempenho. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, se você se alterar, se você colocar ali juízo de valor, se você odiar, tem 2 pontos. O primeiro, que você vai ativar uma resposta fisiológica, adaptativa ali, que você vai suar, você vai tremer. Vai comprometer o resultado final. Vai comprometer... Podendo comprometer até a missão. Vai contaminar a sua precisão, que a gente chama, tecnicamente. E segundo, como eu sou um vetor de Forças Armadas, do Exército, eu tenho que estar preparado para uma guerra convencional, atuar em outro país ou defendendo o meu país. E quem está atacando, ou quem eu estou atacando, é um equivalente meu, e não um bandido. Ele é o Gida, que mora... Que está lutando pelo seu país ali, pela proteção do seu país. E se eu me acostumar a ter esse componente ódio para me motivar a apertar o gatilho, quando eu não tiver... O que vai acontecer quando eu não tiver esse motivador? Você não vai conseguir. Então, eu tenho que ter, na minha consciência, cumprimento de missão. Não importa quem está lá na frente. Obviamente, ordens absurdas você não vai cumprir. Mas tem que ser frio, calculista. Exatamente. Muito bom. Cara, e você foi comparado às lendas como Chris Kyle e Carlos Hitchcock. O que te faz diferente deles? Rapaz, esses caras são lendas, né? Eu não sei